como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu... O tema de hoje é: a salvação chegou nesta casa. Amém. Amém? Amém. Muito bem, então vamos lá. Quando o pecado entrou no mundo, Adão. Adão era um super-homem, capaz de administrar o mundo inteiro. Deus disse para Adão: você vai dar nome a todos os animais. Se você tiver 5 cachorros, capaz de você esquecer o nome de um. Adão deu nome a todos os animais da terra: peixes, aves, animais rastejantes, animais, todos. E tem que ser um super-homem, não é? Deus disse para Adão: você vai comer de toda a semente, você vai comer de tudo, menos de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não vai comer, tá bom, Adão? Tá bom, Senhor? Deixa comigo. Hein? Essa frase, deixa comigo, é perigoso, hein? E a gente depende de Deus. Bom, se nós ficarmos 1 segundo sem Deus, nós estamos fritos. Irmãos, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Por isso, irmãos, que o pecado é algo terrível. Ele nos separou de Deus. Adão tinha a única coisa que ele não podia fazer, e essa única coisa ele fez e desobedeceu a Deus. E toda a humanidade, depois disso, nasceu desligada de Deus. E através de Cristo Jesus, nós vamos ver aqui, a humanidade pode novamente ser religada com Deus. E somente através de Jesus foi o que aconteceu com cada um de nós aqui, certo? Amém? Hoje nós somos religados com Deus. E não podemos e nem devemos querer fazer nada sem Deus. Então, isso causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. O homem sem Cristo, ele não tem esperança. Porque em algum momento, ele vai lembrar que ele vai morrer. Vai ou não vai? Ele está lá brincando, daqui a pouco ele vai deitar, fala: putz, daqui a pouco eu vou morrer. Essa é a hora do desespero, não tem esperança. Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. Enviou o seu único filho para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que crê nele. Esse crer, tem do jeito que nós falamos aqui sobre crer em Cristo, né? A verdadeira alegria só pode ser experimentado por aqueles que foram resgatados por Jesus. Verdadeira alegria. Qual é a verdadeira alegria? É aquela que não passa. A falsa alegria é a falsa alegria com as coisas deste mundo. Dinheiro, acabou a alegria. Saúde, ficou doente, acabou a alegria. Amigos foram embora, acabou a alegria. O que mais que tem aqui? Passa rápido. Mas é de Cristo em nós, mesmo que todas as coisas se afastem, nós permanecemos com alegria. Já experimentou dessa alegria? Sim. Pô, escutei um sim. Deixa eu falar o meu também, sim. Você já experimentou dessa alegria de Cristo? Sim. Ai, glória a Deus, todo mundo Senhor, aleluia. Qual é o tema mesmo? Não está muito brilhante não, né? Vamos ler. Aqui nós estamos testando por causa do vídeo, tá? Também, aqui, ó. Você consegue ler? Todo mundo consegue ler aqui? Está difícil? Sim. Se você não conseguir, está em Lucas 19, 5 a 10. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entrando de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Tem uma música que fala sobre Zaqueu, não tem? O mundo inteiro está com o mundo, que eu digo, as pessoas que não são crentes cantam, não cantam? Qual é o personagem principal? Zaqueu. Você nunca tinha percebido isso? Quando o mundo canta, entra na minha casa, né? Ele só vem Zaqueu. Mas quando o cristão canta, quem é o personagem principal? Jesus.
Ai, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Vou orar para você no final do culto. Hein? Talvez expulse algumas coisas. Irmãos, Jesus é a pessoa principal desse fato. Zaqueu, ele era rico, mas não tinha alegria, porque o seu povo falava mal dele, com razão. Mas alguma coisa aconteceu com Zaqueu. Ele queria conhecer Jesus. Sabe por que ele queria conhecer Jesus? Porque alguém falou de Jesus para ele. E o Senhor Espírito Santo, o próprio Deus, tocou no coração de Zaqueu e disse: Zaqueu, você precisa conhecer Jesus. Você precisa me conhecer. E Zaqueu então largou tudo. Largou lá a sua coleta de impostos. Não se preocupou que ele era baixinho. E foi correndo e encontrou uma grande multidão. Irmãos, muitos querem conhecer Jesus, mas poucos o encontram. Zaqueu foi empurrando as pessoas. Chegou, quando ele viu, falou: não vou conseguir ver Jesus, porque olha o tamanho dos caras aqui na minha frente. Mas ele viu uma árvore. Ele falou: já sei. Irmãos, quando você realmente quiser conhecer Jesus, Jesus vai suprir. Se você precisar de uma árvore, ele vai suprir a árvore. O que você está precisando nesta manhã? Zaqueu então subiu na árvore. Quando Jesus passou, ele pensou: quando Jesus passar, eu vou fazer assim. E aí ele vai olhar para cima e falar: Jesus, vai aqui. Não foi preciso. Quando Jesus se aproximou, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí que eu preciso ir para tua casa. Irmão, Jesus quer não somente salvar a nós, mas Ele quer salvar também toda a nossa casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os fariseus religiosos disseram: esse Jesus não sei não. Está entrando na casa de um pecador. Irmão, só precisa de médico quem está doente. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Ele não veio para dar ouro nem prata. Ele veio para salvar quem estava perdido. Quem estava perdido? O homem, desde lá de Adão. No texto que foi lido aqui na abertura, o Senhor Jesus disse: porque o gênero humano, ele está caído. Você prestou atenção nessa leitura? Não é que não adiantou, tem um propósito do dilúvio, mas depois do dilúvio, Deus falou para Noé: o gênero humano continua caído. O plano de salvação não foi restaurar somente ali a família de Noé, porque na família de Noé também precisava de outro tipo de salvação. Então, a casa de Zaqueu foi abençoada com a presença de Deus. Quando o Senhor Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. De quem o Senhor está falando? Dele mesmo. A salvação entrou nessa casa. Quando a pessoa ouve assim, a salvação, a gente já pensa na família de Zaqueu. A família de Zaqueu foi abençoada. Não, ele está falando que a salvação entrou. Se você aceitar a salvação e receber a salvação, você é salvo. Agora, se você não aceitar a salvação, mesmo que ela entre na sua casa, não vai adiantar nada. Quando você entra na casa de alguém, você foi convidado ontem para um jantar de um amigo seu, que não são salvos. Quando você entrou na casa desses seus amigos, a salvação entrou lá. Glória, eu vou ter que chorar. Não adianta você chorar e nem dar glória a Deus agora, porque se você não falou de Jesus, não adiantou nada, embora a salvação tenha entrado. Quando você chega no seu trabalho, está lá o pessoal tudo conversando, tomando café antes de começar o expediente. A hora que você chega na salinha do café, a salvação entrou na salinha do café, porque Jesus habita em você, ou não? Então a salvação entrou, mas se você não falar nada, a salvação vai entrar e vai sair e não vai operar ali no seu propósito. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Então a salvação entrou na casa de Zaqueu. Houve grande alegria, e eu entendo que eles reconheceram Cristo como Messias. Um dia você vai perguntar para Zaqueu, tá bom? Ô Zaqueu, como é que foi aquele dia lá? Sua mulher aceitou logo, hein? E o seu filho aceitou também? Ele vai te contar, tá bom? Lá em Atos dos Apóstolos 16 está escrito assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Todos sabem do que se fala essa passagem? Quem estava preso aqui?
Eu também confundo, viu, irmãos? É João, não, acho que era Pedro e João, João e Pedro, enfim, eram 2 discípulos. João foi preso. Ih, rapaz, se eu errar o nome dos homens aqui, vocês vão quebrar. Eles foram encarcerados. Ao invés de reclamar, o que eles estavam fazendo? Eles começaram a cantar um louvor a Deus. De repente, naquela cadeia, aconteceu um terremoto. E as cadeias se abriram, as portas das celas se abriram e os presos saíram. Quando o carcereiro viu, ele falou: estou lascado. Por que ele estava lascado? Porque o vereador lá ia cobrar dele: você não é carcereiro? Vai correr você com tua casa também. Então ele saiu e viu que tinha acontecido algo sobrenatural e eles estavam, e já tinha visto que Paulo e Silas estavam falando, ou Pedro e Silas estavam falando de Jesus. Ele falou: peraí, esses caras são salvos, falando de salvação, e eu aqui vou morrer, não sou salvo. Ele disse: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo também? O que eu tenho que fazer para ter essa alegria também? O que eu tenho que fazer para, em vez de reclamar quando eu estou preso, eu cantar a esse Deus? O que eu tenho que fazer? O que eles responderam? Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Aonde era a casa do carcereiro? Dentro da cadeia. Se você ler o texto todo lá de Apóstolo 16, você vai entender que o carcereiro, na realidade, ele estava preso também, porque a casa dele era lá. A família dele morava lá com ele. Leia, está embutido nesse texto. Irmãos, quando Paulo e Silas entraram na casa do carcereiro, quem entrou com Paulo e Silas? Tá, mas de acordo com o tema, a salvação entrou. E nós vimos, quando você acaba lendo, você vê que eles aceitaram a salvação, até foram batizados. Não é demais? Você quer que a salvação tenha efeito na sua casa? Ih, só 3 aqui querem. Você sabe aqui também. Você quer que a salvação tenha efeito na sua casa? Sim. O que você tem que fazer? Tem que falar. Preste atenção, não esquece. Se você não falar, não tem quem? Ah, mas eu vou pedir para um anjo vir. Pode pedir para um anjo. Senhor, o Senhor pode todas as coisas. É o tamanho da sua fé. Você crê mesmo que o Senhor vai mandar um anjo para pregar dentro da sua casa? Pensando bem, não acredito tanto. Então não vai acontecer, porque é só aquilo que você pede com fé. Então qual é a outra solução para sua casa? Vai ser que ser tu mesmo. Se não for tu, vai demorar um pouco mais. E qual o problema de demorar mais para ser salvo? Hein? Aqui, vou traduzir para vocês. Depois que ela disse assim: Jesus está prestes para voltar. Ou essa pessoa. Ou se a pessoa bater as botas. Eu não vou falar quem morreu, bateu as botas. Hein? Não é? Não é verdade? Essa semana, não sei quem ouviu, porque às vezes a pessoa pensa que a morte está longe. Não é? Essa semana nós ouvimos que um surfista de 26 anos foi surfar lá na... Eu não lembro onde, não sei se foi no Caribe. Você me ajuda aí. E tinha alguém esperando ele lá. Tutu. Tava lá, né? Matou um jovem de 26 anos, irmão. Já pensou se alguém chegou para ele e apresentou a salvação para ele no dia antes? Ele falou: ih, rapaz, eu estou muito novo para essas coisas. Deixa eu ficar um pouquinho mais de idade. Amanhã eu vou surfar amanhã, né? Depois a gente conversa. Não deu tempo. Pior para quem tem a salvação, que estava ali perto dele. E ele disse para essa pessoa: ô rapaz, mano, é o seguinte, amanhã eu vou pegar aquela onda da hora. Nem sei se esse é o jeito do surfista falar. E ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a falar e pensou: amanhã depois que ele voltar eu vou falar com ele. Não deu tempo. Você entende, irmãos? Qual é o momento então? A Bíblia diz que o momento da gente falar é agora. Vocês da sua casa serão salvos. E João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não vai passar, já passou. Se você entregou a vida para Jesus,
você não vai ter a vida eterna. Você já tem. Naquele momento que você disse, Senhor, ou que você entendeu e aceitou no teu coração, você não precisa nem ter falado, eu aceito, Senhor, o teu sacrifício foi por mim, o Senhor morreu por mim mesmo, eu creio nisso. Minha vida é tua, Senhor. Naquele momento que aconteceu isso com você, você foi salvo. E a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a habitar em você. Naquele momento, não é depois. Não vai ter um algo, não vai ter um movimento, não vai ter uma festa que você vai ser salvo. Não, você foi salvo ali. Naquele momento você não mudou a sua maneira de pensar nas coisas. Mas você foi salvo. A mudança vem com o tempo. Com o convívio com os irmãos, com a leitura bíblica, com o Senhor trabalhando. Isso vai mudar você, mas naquele momento você é a mesma pessoa. Não foi? Não é verdade? Muito bem. Eu vou falar para os irmãos dormir melhor no sábado para domingo. Aí você chega aqui mais elétrico. 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo disse, dos quais eu sou o pior. Irmãos, eu não tenho testemunho na face da terra de um pregador maior que Pedro, a não ser Cristo. Ele foi açoitado mais de uma vez, 39 vezes. Só porque pregou o Evangelho, açoitado. Ele foi apedrejado uma vez, que só pararam de apedrejar porque tiveram a certeza que ele estava morto. Ele sofreu um naufrágio. E ele depois foi para Roma, mesmo podendo ter escolhido não ir e ser livre, ele escolheu ir e morreu também, como os cristãos morreram. Se não me engano, ele morreu na arena. Ele disse, Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. E nós vemos hoje, no Brasil mesmo, homens se titulando apóstolo, reverendo, recebendo glória. Você acha que Deus não está vendo isso, irmãos? A altivez do coração do homem. E esse é o grande perigo, né? Cegos guiando cegos. Portanto, ele, lá em Hebreus 7,25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Irmãos, Jesus trabalha para que o homem conheça o verdadeiro Deus. Ele intercede, fala, Pai, não desista, Pai, dá mais um tempo, Pai, talvez o café da manhã lá na igreja da vida, estou levando aquele povo lá, espera um pouquinho, eles vão sair de lá e vão pregar para alguém hoje, eles vão pregar essa semana. Jesus está intercedendo. Vai dar tempo, Senhor, vai dar tempo para que ele vai se salvar ainda. Não vem hoje, não manda aí hoje, terça-feira não, quem sabe mês que vem. Jesus está intercedendo porque ele ama a todos. E a gente está, amanhã eu vou falar, amanhã eu falo. Jesus está voltando. Atos do Apóstolo 4,12. Não há salvação em nenhum outro. Mas esse outro tem sido pregado aí nas redes, né? Tem um comentarista esportivo que ele abre o programa dele e fala assim, em nome do Pai, do Filho e da Nossa Senhora, não sei das quantas. Toda vez, todo dia, 5 vezes por semana, já tem mais de 2 anos o programa dele no ar. Toda vez ele fala de Maria como sendo intercessora diante de Deus. Diabo mentiroso, não ele não sabe falar. O diabo é mentiroso, mas usa as pessoas. A Bíblia diz que só tem um nome. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente no nome de Jesus nós somos salvos. Não adianta seguir Pedro, São Benedito, São Judas, Maria, Poliana. Deve ter uma santa com nome Poliana. Que tem nome de santo, tudo quanto é nome. Santo Expedito, São José, São Carlos. Santa Catarina não, porque Santa Catarina, até o nome de Santa Catarina, diz que não teve uma santa chamada Santa Catarina, mas colocaram o nome aqui no estado do nosso Brasil. Então não existe nome que possa salvar, a não ser Jesus Cristo.
Foi ele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai senão Por mim. por mim. A salvação entrou nesta casa hoje. Que nós entramos. Se nós não tivéssemos entrado aqui, não, mas Deus mora lá na igreja. Não mora nada, para com isso, parece que está no Velho Testamento. Onde que Deus mora? Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus está no céu. Então, pastor, agora eu não estou entendendo nada. Como é que Deus está no céu e mora aqui em mim? Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, quem chegou primeiro? Você, Cris? Você que pôs o pé primeiro? Então, quando a Cris pôs o pé primeiro aqui, a salvação entrou nessa casa. E nós exaltamos a salvação, nós louvamos a salvação, porque Cristo é a salvação. Ele é uma pessoa, Ele que é o caminho, ou seja, é como se você tem amigos, todo mundo tem amigo aqui, né? Não amigo, assim, que fala assim, hoje você está vindo lá em casa? Né? Imagina a cena, vou sim. Aí o rapaz ou a moça mora lá com a família e não falou nada que você vai lá. Aí o seu amigo precisou sair, mas ele volta logo. Mas na hora que você chegou, está o pai e a mãe. E você bate lá, nunca te viram. Oi, eu sou fulano. Ela não falou nada de você. Tá, e daí? Não, eu vou entrar na sua casa aí que eu sou amigo. Não, você? Não mais agora, que essa onda de violência. O quê? Espera um pouquinho aí. Vai lá, liga. O 90, alô? Tem um sujeito, uma moça que quer me assaltar, tá aqui em casa. Você vai ver. Agora chega nessa casa com o seu amigo, filha, do lado dos pais dela lá, chega lá com eles. Oi pai, eu meu amigo, pode entrar? O que eles vão falar? Entra aí, você é amigo da minha filha. Assim é com Jesus. Se o homem da terra zela pela sua casa, você imagina Deus Pai, como Ele zela pela casa dele. E lá não entra pecador. Mas se você estiver com Jesus, Jesus diz que assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado. Quando você for para entrar lá, Jesus diz, essa aqui é minha amiga, é meu amigo. Pode entrar, pai? O pai diz, seja bem-vindo. Entra. E se você é amigo do meu filho, você pode entrar. Pastor, peraí, mas que história é essa de amigo de Jesus? Você não sabia que Jesus é nosso amigo? Jesus disse, eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vocês já sabem o que eu faço, porque eu tenho pregado para vocês. Então, eu vos chamo de amigos. Nós somos amigos de Jesus. Irmãos, quando nós estivermos para entrar no céu, já vai ter uma recepção para nós lá. Que somos amigos de Jesus. E o céu inteiro sabe que você é amigo de Jesus. Sabia disso? Não, glória a Deus. Fala de novo, peraí. O céu inteiro sabe que você é amigo de Jesus. Glória a Deus. Quer ver uma coisa que você não vai falar? O diabo também sabe, o inferno inteiro sabe. O inferno inteiro sabe que você é amigo de Jesus. Logo você é inimigo de Satanás. Por isso que algumas coisas parecem sobrenatural. Você prepara tudo. Você faz tudo direitinho. Quando chega para concluir um negócio, dá errado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu fiz tudo certinho. Conversei antes com o ciclano, com o Beltrano. A hora de concretizar deu errado. Por que deu errado? Porque o inferno é contra você. Você esqueceu de orar. Você esqueceu de convidar Jesus. Pastor, mas isso que eu não entendo. O Senhor disse que Jesus habita em mim, está comigo. Por que eu tenho que convidar Jesus? Porque Jesus é um cavalheiro. Se você não convidar Ele para os detalhes da sua vida, Ele não vai ir. Embora Ele esteja com você. Entendeu? Foi lido aqui, quem que leu aqui? Foi o Gabriel. Que o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites pelo Espírito Santo. Não vai ficar sem comer 40 dias que tu vai morrer. Mas você pode jejuar de algumas coisas. Até um ano você pode. Por exemplo, deixar de tomar café. Meu Deus, pastor, fala outra coisa. Café não. Estou dando exemplo, né? Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Por que 40 dias e noites? Porque o árabe, ele só conta o dia, ele não conta a noite para os seus jejuns. O árabe jejua também. Então Jesus fez questão de distinguir o povo árabe, porque ele era judeu. 40 dias e 40 noites. Na hora que ele estava fraco, Satanás o tentou. E uma das tentações que ele jogou contra Jesus, qual foi? Hein?
Primeiro ele disse. Transformar as pedras em comida. Oi? Transformar alimento. Isso, ele falou, pede para as pedras transformarem em pão, em comida. Você vai morrer de fome. Qual outra? Olha, sobe lá e se joga, porque os anjos vão te amparar. Jesus respondendo na palavra. A última, ele falou, agora eu vou pegar Jesus, porque ele está fraco. Agora eu pego ele. Se prostrado me adorardes, te darei todos os reinos e a sua glória. Irmãos, é isso que Satanás tem que fazer todo o tempo. Oferecer coisas que queiram tirar a gente do propósito de Deus, do caminho do Senhor, do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus conosco hoje? É só pregar a palavra, meu amigo. E nós já vamos, ninguém muda agora. Se você tem, por isso que tem correntes teológicas que acreditam que a salvação se perde. E tem outras correntes que dizem que a salvação não se perde. Nós, da Igreja da Vida, seguimos a palavra de Deus que diz que a salvação não se perde. Porque Jesus disse que o Pai nos deu a Ele e Ele jamais abrirá mão de nós. Não somos nós que vamos abrir, é Ele que não abre mão da gente. Então, não se perde, entre outros mais versículos. Agora, se nós já somos salvos, qual é o propósito de Deus conosco aqui? Levar outras pessoas à salvação. E como é que nós levamos outras pessoas à salvação? Se a gente não falar, eles não ouvem. Então temos que falar. Se possível, com palavras. Estamos encerrando. Pois o salário do pecado é a morte, irmãos. Que pecado é esse? Qual o resultado que é igual à morte? Quem que provoca? Qual é esse pecado que provoca a morte? Hã? Mentira. Não. Às vezes causa, né? Mas se só mentirinha branca. Fala que eu não estou. O pastor falou falar que não está. É mentira, ele está. Mas você não morreu por isso. Né? E outros mais. Quem mata? Às vezes morre, mas se ele matar igual o Rambo mata todo mundo e não morre. Ele matar é pecado. Então qual é o pecado que causa a morte? É o de Adão lá, o nosso irmão. Hoje ele é nosso irmão, né? Mas antes dele ser nosso irmão, então você tem que fazer isso. É o pecado de Adão que leva à morte. E onde está esse pecado? Enraizado na raça humana, que só é desfeito esse pecado através do sangue de Jesus. Quem crer nisso e aceitar Jesus, esse pecado perde o efeito e nós somos religados com Deus. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Você tem que entender que domínio é esse, domínio de levar a pessoa à morte. Tem tanta coisa para falar, irmãos. Não hoje, né? Mas tem tanta coisa para a gente bater um papo, que a gente deve se reunir aqui, acho que uma tarde, para a gente conversar. Né? Tem batalha espiritual, tem as coisas que o Senhor está abençoando na terra, tem as coisas que o Senhor está fazendo para a gente se alegrar. Tem maneiras que a gente pode tirar dúvida como abordar alguém. Irmão, tem tanta coisa para a gente conversar. Esse tempo de domingo passa muito rápido, ainda tomamos café ainda. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quanto custa para nós salvação? Nada. Mas eu ouvi dizer que tem que fazer meu sacrifício. Vai embora, manda embora esse negócio de fazer sacrifício. O único sacrifício suficiente para toda a eternidade é o sacrifício de Jesus. E está totalmente pago, você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer nada, você não precisa sacrificar nada. Anote isso com 2 aspas em cada lado, tá bom? Você não precisa ser bom para ser salvo. Você não precisa ser certinho para ser salvo. Aquele moço chegou para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Ele: bom só tem um. Quem pode me dizer por que Jesus disse bom só tem um que está no céu? Quem? Um só. Eu preciso saber se você entendeu. Fala, dona Marta. Porque quem era bom era Deus, meu pai. Sim, isso eu falei também. Não, porque ele estava procurando algumas pessoas para subirem a casa. Não. Por que Jesus disse bom só tem um, que é o Pai que está no céu? Jesus era santo.
Jesus era santo. Jesus era santo, sim, mas aí não entendi. Essa turma, Senhor, tem ouvido ainda obstruído, desobstruir o ouvido dele, Senhor. Irmãos, quando Jesus disse, bom só Deus que está no céu, e a pergunta qual foi? O que eu tenho que fazer, bom mestre? Porque ele achava que tinha que ser bom. Qual é a bondade que eu tenho que fazer para subir ao céu? Irmãos, não tem bondade que o homem possa fazer que o credencie entrar no céu. Como o irmão Ed disse, Jesus disse, eu sou santo, santo, santo. O grau de santidade de Deus, um homem não consegue atingir de jeito nenhum. Então você precisa de Deus para ir para o céu. Você precisa ser igual a Deus, mas você nunca é igual a Deus. Então você precisa ser amigo de Jesus. Jesus pega o seu pecado e põe embaixo do pé dele, porque ele já pagou o preço. Jesus faz o que quiser com o seu pecado, tá certo? Eliminou o seu pecado, agora você pode entrar no céu, porque no céu não entra pecado, entra o pecador, mas o pecado não entra. Tá vendo? Não tem muita coisa de conversar? Dá licença. Mas a partir de agora você vai assistir uma coceirinha no ouvido. Mas não é aquela coceirinha contra a palavra, é que você vai destampar, fazer. Ai, eu estou escutando tudo. Ai, eu nunca tinha entendido. Deus vai operar na nossa vida. Finalizando, preste atenção no que está escrito, essa palavra profética lá em Isaías, antes de Jesus. É grande o meu prazer no Senhor. Sabe quando é que você tem prazer no Senhor? Quando você fala assim, maravilha. Como o irmão falou assim, acordei hoje é domingo, tem culto agora. Maravilha, vou lá. Tenho prazer no Senhor. Quando você acorda aqui, ai que maravilha, acordei. Ai, tem que ir no culto. Puxa vida, esse pastor podia mudar o culto para meia-noite. Aí eu vou. Cuidado. Prazer no Senhor. Regozije a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Irmãos, a salvação entrou nesta casa. Que possamos falar dessa salvação onde nós estivermos. Às vezes nós usamos palavras, mas o que impacta mesmo é o nosso testemunho. Isso impacta. A maneira de respondermos, a maneira de estarmos, como fazemos, respeito às autoridades, desde que elas não profanem o nome de Cristo, né? Tá certo? Amém, igreja? Quando você entrar na sua casa hoje, quem vai entrar na sua casa? Oh, glória! Até que fim, isso aí. Desse lado aqui, quando você entrar na sua casa, quem que vai entrar? A salvação. Quem vai entrar? A salvação. Os outros irmãos estão pensando na feijoada. Vê se pode acontecer, irmão. Quando você entrar na sua casa, quem vai entrar? Isso aí. E se você for na casa do tio, da tia, do parente, quem vai entrar na casa deles? Salvação. Salvação. Mas pastor, eu cheguei agora, não estou entendendo nada. Como é que vai entrar a salvação se eles não são salvos, são crentes? Aí você conta para ele antes que eu estou com o microfone. Irmãos, não existe barreira que o Senhor não possa quebrar. Não existe homem na face da terra que o Espírito Santo não possa convencer. Mesmo essa pessoa que você pensou. Pastor, você está falando que a salvação entrando na casa é que você não conhece onde eu vou hoje. Eu não conheço, mas Deus conhece. Não vou falar para você ficar em pé, só fecha os olhos. Senhor Jesus querido, na tua presença estamos, Senhor. Primeiro, para lhe agradecer. Muito obrigado por ter nos amado primeiro. A tua palavra diz que o Senhor nos amou ainda quando estávamos mortos nos nossos delitos. O que dirá agora? Que somos salvos pela tua graça, nos tornamos filhos de Deus pelo Senhor. Obrigado pela tua palavra e que possamos, ó Pai, pregar o teu evangelho, falar da tua salvação, ó Pai, para que mais vidas te conheçam e sejam salvos pela tua graça. Estamos para voltar à nossa casa, aos nossos lares. Convidamos o Senhor para estar conosco. Vamos juntos, seja sempre o Senhor a nossa melhor companhia. Senhor, estamos iniciando uma semana hoje. Nós temos projetos e planos, trabalhos a ser cumpridos, metas a ser estabelecidas e cumpridas. Temos, ó Pai, pessoas para conversar, pessoas para atender. Vamos ser atendidos por pessoas, vamos falar. Nos ajude em tudo isto, Senhor. Sempre com o Senhor, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e todas as suas consolações estejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Dê um abraço. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.